um desenterro, uma mulher soterrada, um colar de búzios, uma oração para desaparecer. E aí, tudo bem? Meu nome é Catarina, esse aqui é o Para Ler Melhor, e eu tive o prazer de ler Oração para Desaparecer. Esse livro aqui ele é muito especial porque ele foi baseado em fatos reais. Tudo começou lá na Almofala do Ceará. No final do século XIX, uma igreja foi coberta por areia. Sabendo que isso iria acontecer, a arquidiocese resolveu retirar todas as imagens de santos da igreja. Só que nem todo mundo ficou de boa com isso. Uma mulher chamada Joana Camelo entrou na igreja, pegou a imagem de Nossa Senhora da Conceição e tentou fugir. Só que um padre segurou ela pelo braço para que devolvesse a peça e com isso começou uma confusão. Após 45 anos, a igreja começou a reaparecer, como se a areia estivesse devolvendo o que tinha engolido. E corre um boato na cidade até hoje de que a igreja foi soterrada por castigo dos encantados, pelo fato dos indígenas terem cedido uma imagem de ouro de Nossa Senhora que foi encontrada à beira do rio Aracati-Mirim, em troca da construção da igreja. Vale o destaque aqui que a cidade é território demarcado dos povos Tremembé. E a partir disso, a escritora Socorro Acioli cria sua história. Ela foi para Almofala, ouviu os moradores e até um pescador contou que objetos que eram deixados em cima das dunas que cobriam a igreja desapareciam do Ceará e reapareciam em Portugal. E a primeira cena do livro é justamente uma mulher sendo desenterrada em Portugal, na cidade de Almofala. Ela tem um colar de búzios, está toda machucada e por estar sem memória, ela passa a ser chamada de Aparecida. Mais tarde ela se torna Cida. Ela é uma ressurrecta, alguém que morre em um lugar e ressurge em outro. A narrativa é contada por ela mesma, que vai descrevendo sua história para um desconhecido, que tenta ajudá-la a entender o que aconteceu. Esse homem, curioso e intrigado com a situação, faz várias perguntas e tenta desvendar o mistério que cerca a vida dela. Ela foi desenterrada por um casal de senhores portugueses e a mulher que faz parte desse casal, ela tem uma tradição na família dela de ajudar esses ressurrectos. Ajudar nesse primeiro momento, né, para que eles possam se ambientar nessa nova realidade. E aí, essa história aqui, ela não é linear e nem fácil de acompanhar. Isso é proposital, porque a confusão que os leitores sentem reflete exatamente o estado de espírito da protagonista. Ela está perdida, sem memória, tentando juntar os pedaços de um passado que parece ter sumido, junto com a areia que cobriu a igreja de Almofala. E aí, a primeira parte do livro é cheia de idas e vindas. A gente se sente meio desorientada, assim como a própria personagem. Ela não sabe quem é, não sabe por que está ali. E as poucas memórias que ela tem surgem a partir de sonhos que ela vai anotando num caderno para tentar conectar essas informações. Eu me senti dentro da cabeça dela, tentando entender junto com ela o que danado está acontecendo. E é aí que está a genialidade da história. Porque a autora conseguiu me fazer sentir curiosidade e o desespero dessa mulher. Eu fiquei ali grudada nas páginas, tentando desvendar os mistérios junto com ela. Na segunda parte do livro, a narrativa muda o foco e a gente conhece o Miguel. E é através das palavras do Miguel que você finalmente começa a descobrir o que é que rolou com a igreja de Almofala e o que aconteceu com Joana Camelo, o grande amor da vida dele. Joana, aquela mesma mulher que roubou a imagem de Nossa Senhora e causou aquela confusão toda, é o centro da história de Miguel, porque ele conta como os dois se conheceram, como eles se apaixonaram e como o destino ou os encantados os separaram. Confesso que eu achei essa parte um pouco longa demais, poderia ser mais curta. Enquanto que a primeira parte do livro tem um ritmo muito mais confuso e cheio de mistério, a segunda parte mergulha fundo nos detalhes desse romance entre Miguel e Joana. É interessante, claro, porque a gente finalmente entende o que é que aconteceu, mas às vezes parecia que a narrativa se esticava um pouco demais, como se a autora quisesse garantir que nenhum detalhe fosse perdido. Só que para mim, alguns detalhes poderiam ter sido resumidos ou até cortados para poder manter o ritmo mais dinâmico. Porém, no fim das contas, a segunda parte cumpre seu papel porque ela fecha as pontas soltas da primeira parte e explica o que é que realmente aconteceu com Joana Camelo e como tudo isso se conecta com a igreja soterrada
e o renascimento da mulher em Portugal. Agora, na terceira parte do livro é onde tudo se encaixa, porque é o momento em que as duas narrativas anteriores se complementam. Não é só uma junção de tramas, mas um verdadeiro reencontro de Aparecida. E aqui está o grande spoiler do livro, que a gente descobre ser Joana Camelo, com ela mesma, com suas origens e com o passado que ela tanto tentou reconstruir. Para mim, essa parte é o ponto alto do livro, é quando a história ganha profundidade e emociona de verdade, porque a gente consegue ver a Aparecida barra Joana confrontando quem ela foi, quem ela é e o que é que a levou até ali. É como se ela finalmente conseguisse olhar para trás e entender todas as peças do quebra-cabeça da sua vida. E isso não é só sobre memórias, mas também sobre identidade, sobre se reconhecer e se reconectar com suas raízes. O livro fala, no fundo, sobre pertencimento, porque a Joana, ou Aparecida, é uma personagem que representa a luta de muitos de nós, nessa busca por entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E isso fica ainda mais forte quando a gente lembra que a história se passa em um território originalmente dos Tremembé, um povo indígena que teve sua cultura e suas terras invadidas e transformadas. A igreja soterrada, os encantados, a imagem de Nossa Senhora. Tudo isso vai muito além do sobrenatural e fala sobre a resistência e a força dos povos originários, que mesmo diante de imposições e violências, mantém viva sua história e sua espiritualidade. Outro tema que o livro aborda de uma maneira muito sensível são os caminhos que a vida nos impõe e aqueles que a gente escolhe trilhar. A Joana, Aparecida, viveu uma vida cheia de reviravoltas, algumas escolhidas por ela e outras impostas pelas circunstâncias. E é justamente nesse equilíbrio entre o que a gente controla e o que está além do nosso controle que a história ganha um tom universal, porque a gente se identifica com ela, porque, de certa forma, todos nós estamos tentando entender os nossos próprios caminhos. E foi nessa terceira parte, por esse reencontro emocionante de Aparecida, com as suas origens e com a sua identidade, que eu concluí o livro com um sentimento de satisfação. Porque a Socorro Acioli conseguiu criar uma narrativa que vai além de uma simples história de mistério ou fantasia. Ela fala sobre coisas que tocam a todos nós, quem somos, de onde viemos, e como as nossas escolhas e as escolhas que são feitas por nós moldam as nossas vidas. Então, é um livro que fica na cabeça e no coração, e que nos faz refletir sobre as nossas próprias jornadas. Falando um pouco sobre as referências e influências no livro, é interessante destacar que a Socorro fez uma homenagem ao escritor angolano José Eduardo Agualusa. Ela pediu permissão a ele para incorporar o personagem Jorge Ventura, que esse personagem ele é do livro O Vendedor de Passados, um romance de Agualusa que foi publicado em 2004. Então, no livro do Agualusa, Jorge Ventura é um personagem que é um vendedor de passados. Ele cria histórias e biografias falsas para as pessoas que desejam reescrever suas origens. Então, ele é uma figura que lida com memórias, com identidades e a reinvenção do passado. Temas que são centrais aqui em Oração para Desaparecer. Outra referência é que a Socorro Acioli encontrou a história na crônica Areia e Vento, do Carlos Drummond de Andrade, que conta exatamente a história de Almofala. E uma referência que talvez seja um pouco mais distante é em um livro do Mia Couto, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, porque também traz essa discussão sobre identidade, sobre volta às origens, sobre um personagem que morreu, mas não está exatamente morto. Esse livro ele será adaptado para o cinema, e quem vai interpretar a Cida, a Joana, é a Alice Carvalho, a mesma atriz que interpretou Dinorá em Cangaço Novo. Antes de me despedir, eu quero avisar para vocês que eu já escolhi o próximo livro do projeto Lendo BR e será o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, coloca aqui nos comentários o que é que você gostou, se você já leu esse livro, o que é que você gostou, o que é que você não gostou. Se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações. Tchau!